Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos bem? Que alegria, que privilégio mais uma vez poder compartilhar a palavra. E eu tenho certeza que seu coração vai ser aquela terra fértil. A semente da palavra não vai ser sufocada pelos espinhos, não vai cair à beira do caminho, pelo contrário, vai cair uma terra fértil, onde vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. É curioso que Mateus diz que aquele que ouve e compreende, vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Lucas diz que aquele que ouve e retém. Eu entendo que as duas coisas são importantes, amém? Tanto compreender, entender, como também reter, agarrar a palavra, não soltá-la, amém? Abra comigo Isaías capítulo 46, livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Eu tive o privilégio, nesse mês de novembro agora, na nossa última reunião de supervisão, de lançar esse livretinho, chamado Preparados para o Inevitável. Minha intenção, minha ideia, meu propósito, obviamente, é sobre escatologia. O que significa escatologia? Escatologia nada mais é do que um termo técnico, que significa o estudo das profecias, o estudo das últimas coisas. E em parceria com a Reiná, quero agradecer desde já a André e Débora, Paulo, Natália, toda a equipe, Rodolfo, toda a equipe que tornou isso possível. É um livretinho, alguém já leu? Meia hora você lê, 74 páginas, bem pequenininho, bem curtinho. E nessa manhã, eu ainda não tive oportunidade de falar sobre o assunto, sobre o tema. E nessa manhã eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho da mensagem que você vai encontrar neste livro, tá bom? Lá ao final da reunião você pode procurar com o Felipe, com o pessoal lá na livraria, tem alguns exemplares lá. Quero partir com você de Isaías, capítulo 46. O anúncio aqui é a respeito da queda dos ídolos da Babilônia. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 5, Isaías 46, verso 5, o texto diz: a quem me comparareis para que lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Ele está falando dos deuses e da incapacidade dos deuses, amém, em responder a qualquer oração, a qualquer clamor. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, o nosso Deus diz. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu vou fazer toda a minha vontade. Irmãos, é esse o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, amém, que nos ouve nas nossas tribulações. É engraçado que o profeta Isaías e o próprio Deus, falando através do profeta, ele diz no verso 10 que desde o princípio, esse Deus já anuncia o que vai acontecer. Esse Deus diz que o conselho dele vai permanecer de pé, e esse Deus vai fazer toda a sua vontade. Quantos sabem que até o momento em que vamos de fato experimentar a eternidade, a vida eterna, até que esse momento chegue, nós estamos presos no tempo, presos na linha do tempo. Nós não podemos acelerar, parar, nem tampouco voltar no tempo. E o futuro, alguém diria, quase que de imediato, o futuro a Deus pertence. E infelizmente para muitos o futuro é algo incerto, caótico, reserva surpresas, decepções, e parece ser impossível e até mesmo infrutífero tentar prever qualquer tentativa de prever o futuro. Quando você lê Isaías, você percebe, e principalmente o verso 10, você
ao ler cuidadosamente e meditar cuidadosamente, você percebe que você serve a um Deus que sabe para onde vai a consumação de todas as coisas. Esse Deus diz que desde o princípio Ele já anuncia o que vai acontecer. O futuro para Deus é tão certo quanto o passado é para nós. Aquilo que Deus diz que vai acontecer é tão certo quanto aquilo que já aconteceu. E nós servimos a esse Deus que tem o controle da história, que sabe para onde caminha a consumação de todas as coisas, e o nosso objetivo, ao entendermos, conhecermos acerca desse futuro, dessa vontade que Deus diz que vai executar, que vai cumprir toda ela, nós precisamos e nós, na verdade, podemos nos preparar, à medida que conhecemos o futuro que está reservado para nós. O objetivo de Deus anunciar desde o princípio aquilo que vai acontecer, desde o princípio já deixar transparente, claro, a eternidade que Ele preparou para nós, acredito que há duas razões, dois motivos. Número um, para que estejamos informados e celebremos ainda mais, não precisa haver medo, angústia, não precisa haver, irmãos, eu e você pode ficar e se manter confiante de que o futuro que Deus tem preparado para nós, Ele é incomparável. Paulo falou aos romanos que os sofrimentos do tempo presente, no verso 18 do capítulo 8, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E ele começa a escrever com toda a clareza, que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, por causa de Adão, está sujeita à vaidade, ele explica isso, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, mas ele diz, a própria criação, ela será livre do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele diz que a criação geme e suporta angústias, e nós também gememos e suportamos angústias no nosso interior, não por querermos ser despidos, ele diz, mas revestidos, nosso corpo vai ser redimido, e o que vai acontecer, o que vamos experimentar é a transformação, é a glorificação, a própria criação vai experimentar também a sua transformação. Este Deus anuncia desde o princípio o que vai acontecer. Ele diz que o conselho dele permanecerá de pé, ele vai fazer a sua vontade, toda a vontade divina será executada. A eternidade, ela é inevitável. Para todo ser humano ela é inevitável. Seja dentro daquilo que é plano e propósito de Deus para a sua criação. Quantos sabem que o inferno, a perdição eterna, a condenação eterna não é para seres humanos? Se você não sabe, vou refrescar sua memória. Lá em Mateus 25, verso 41, Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi um lugar preparado por Deus visando seres humanos lá. Foi preparado para o diabo e seus anjos. E infelizmente nós sabemos que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, e mesmo não sendo a vontade de Deus por decisão humana, pessoas passarão a eternidade. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que é inevitável a eternidade para todo ser humano. Como eu disse, para o Filho de Deus, o que está reservado e guardado para nós, novos céus, nova terra, não vai haver morte, pranto, nem luto, nem dor, nem choro, não vai haver maldição. A Bíblia diz que os vencedores herdarão todas estas coisas. Para os não crentes, como eu acabei de mencionar, o lago que arde com fogo e enxofre, é inevitável a eternidade para todo ser humano. E nós podemos, ao olharmos para o futuro, entender aquilo que Deus espera de nós no tempo presente. Todas as vezes, irmãos, em que a Bíblia vai mencionar e tratar a respeito do futuro, há orientações, há uma convocação, há uma vontade divina revelada para o seu povo no tempo presente. Nunca você vai ver a Bíblia revelando o futuro e nos mandando cruzar os braços no tempo presente, até que esse futuro prometido te alcance. Não, você vai ver e enxergar uma íntima relação entre eternidade e santidade. Você vai enxergar e entender uma íntima relação entre eternidade e serviço, eternidade e esperança. E eu quero falar rapidamente de alguns desses detalhes com você nessa manhã. Abra comigo 1 João. Primeira epístola de João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 1.
1 João 3, verso 1. Hoje eu estou aquela moda antiga, né, tradicional, com um papelzinho aqui, e aí escrevo e fico pedindo revelação para entender o que eu mesmo escrevi. Teve uma pessoa que falou com minha mãe assim: ô Sandra, me ajuda a entender o que o Tiago escreveu aqui na dedicatória, porque eu não estou conseguindo entender. Só a Willa consegue entender muito bem minha letra, até melhor do que eu. Às vezes eu escrevo, mostro para ela assim: o que eu escrevi aqui mesmo? 1 João capítulo 3, verso 1, você achou? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Você é amado, irmãos, nós somos amados. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos, nós éramos inimigos, estranhos às promessas, sem esperança, sem aliança, mas hoje somos membros da família de Deus. E João diz que o fato de sermos filhos de Deus é resultado do grande amor que Ele tem por nós. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Você não vai ser filho de Deus na eternidade, você e eu somos filhos de Deus agora. Amém. Somos filhos de Deus, nascemos de Deus, DNA divino, não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nós nascemos de Deus. Espiritualmente falando, sua genética é divina. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem algo ainda reservado aí, guardado, para ser revelado, ser experimentado por aquele que já agora é filho de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, alguém acredita ainda nessa promessa que o próprio Jesus fez? Ele vai se manifestar, e João diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É curioso que Pedro diz que nós não o vemos agora, mas cremos. João diz que quando Ele se manifestar, nós haveremos de vê-lo como Ele é. O Apocalipse diz que vamos contemplar a sua face. E resultado dessa contemplação, resultado desse encontro, resultado da manifestação dele, quando ele se manifestar, João diz: haveremos de vê-lo como ele é, seremos semelhantes a ele. Há uma expectativa que vivamos já no presente século, como o próprio Jesus viveu. Amém. João, na sua própria epístola, no capítulo 2, ele diz no verso 6, que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Então a expectativa divina que vivamos como Cristo viveu. O próprio Jesus disse que quem cresce nele faria as mesmas obras, e obras ainda maiores iria fazer. Então há uma expectativa. A própria epístola de João no capítulo 4 vai dizer, João vai dizer: pois como ele é, nós somos nesse mundo, ou pelo menos deveríamos, porque essa é a expectativa divina. Mas ele está falando de algo que vai ser experimentado em conexão com a vinda, com a manifestação do Senhor. Então o Senhor vai se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E quando a Bíblia fala, coloca num tempo futuro, seremos semelhantes a Ele, em conexão com a sua manifestação, ela está falando da transformação dos nossos corpos. Você sabia que você vai estar em um corpo imune à doença, ao pecado, à maldição? Nós sabemos dessas coisas, nós sabemos dessas verdades. Os mortos em Cristo ressurgem na vinda do Senhor, os vivos são transformados num piscar de olhos. A imortalidade, a incorruptibilidade, tudo isso vai tomar conta desse corpo mortal. Aos Romanos, Paulo diz que o Espírito que habita em nós, ele vai fazer uma obra também no corpo, ele vai vivificar também o corpo mortal. Amém, irmãos? Você já experimentou você querer fazer algo e sua cabeça pensa uma coisa e seu corpo faz outra? Eu jogo tênis, o Marcel está ali que me introduziu no tênis já há uns 6 anos atrás. Eu só perdia para ele, hoje está equilibrado. De vez em quando ele ganha, de vez em quando eu ganho. Mas quando você está cansado,
Você tenta fazer alguma coisa, e sua cabeça tenta fazer, executar aquela jogada, executar aquele movimento, mas o corpo não responde. Agora imagina você em um corpo livre de tudo isso, de cansaço, de fadiga. Não vai ter mais que lidar com as dores, ou tomar dor no ombro, na coluna. Agora, deixa eu abrir um parênteses, você sabe também que você pode viver o futuro no presente, amém? No futuro, já viver demonstrações daquilo que será pleno nesse mundo vindouro. Você sabe que pelo nome de Jesus, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Você não precisa, esse mal na sua coluna, talvez seja até palavra inspirada, né? Para alguém, esse mal na sua coluna não é de estimação. A minha isso, a minha aquilo, não é de estimação. Ele tomou sobre si as dores, as enfermidades. Não é sua por estimação. Ele carregou no madeiro sobre ele, pelas chagas dele você é sarado. Você não vai ficar impedido de fazer qualquer movimento por causa de hérnia de disco, nem sei os nomes das doenças, está vendo como eu estou informado? Não pertence a você, estava sobre Cristo, Ele levou no madeiro sobre Ele, diga, pelas chagas dele, eu sou sarado. Diga, eu não serei na eternidade, eu sou agora. Se você nessa manhã está aqui com esse mal, esse problema, diga, eu sou agora sarado. Amém. Então João está falando e se referindo a essa futura transformação dos nossos corpos. Agora, o verso seguinte mostra de que forma isso traz impacto para a minha vida agora no tempo presente. Olha o verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. Que esperança? Quem tem nele essa esperança? Que esperança? De que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João diz, quem tem nele essa esperança? De que forma isso afeta a minha vida, a minha relação agora com Deus, minha caminhada com Deus aqui no tempo presente? João diz, quem tem nele essa esperança, vai viver uma vida de pureza, vai viver uma vida de consagração, vai viver uma vida de dedicação a Deus. Nunca você vai encontrar na Bíblia uma relação entre uma vida leviana, irresponsável, pecaminosa e a eternidade. Não, pelo contrário, a relação é ao contrário, é uma vida de pureza, de santidade, de consagração, em conexão com a eternidade. Quem tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica. Ou como Paulo disse aos Romanos, nós não vamos permitir o pecado reinar no nosso corpo mortal. Romanos 6, verso 11 em diante. Não vamos entregar os membros do nosso corpo ao pecado, porque o pecado hoje não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. No Romanos, ainda no capítulo 8, ele diz, irmãos, somos devedores não à carne, 8:12, como se constrangidos a viver segundo a carne. A carne não fez nada por nós, não foi ela que nos vivificou, não foi ela que nos deu nova vida, não foi ela que nos tirou da escravidão do pecado, não. Então não precisamos, constrangidos, a fazer a vontade da carne. Ele diz, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, pelo Espírito, vamos mortificar os feitos do corpo. E Paulo diz, certamente viveremos. Vivermos à luz disso, vai proporcionar, produzir vida para nós. Viver de acordo com a carne, estamos caminhando em uma estrada onde o fim dela é a morte, mas pelo Espírito, vamos experimentar de vida. Aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz, vontade de Deus é a nossa santificação. Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Está revelada a vontade de Deus, ou pelo menos em um aspecto específico da nossa caminhada. A vontade de Deus é a nossa santificação. O que isso significa? Ser esquisito, estranho, ficar trancado dentro do quarto? Não, não é isso. Ele diz, a vontade de Deus é a nossa santificação, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra. Amém? Olha os Romanos no capítulo 13, vá comigo, Romanos capítulo 13. Quero ler com você a partir do verso 11. Romanos capítulo 13, e o verso 11.
É curioso que a Bíblia fala muito sobre a eternidade. A Bíblia fala muito, há uma considerável porção das Escrituras lida diretamente com as coisas ainda futuras. Pedro diz que Paulo falava da vinda do Senhor em todas as suas epístolas. Todas as cartas, Pedro reconhece que Paulo falava sobre a vinda do Senhor. Obviamente, para fazer tal declaração, Pedro era um conhecedor dos escritos do apóstolo Paulo. E um texto em Romanos 13, a partir do verso 11, eu sei que quando falamos sobre a carta aos Romanos, nós falamos da justificação, não é assim? Falamos da renovação da mente no capítulo 12, mas muitas vezes deixamos passar desapercebido esses versículos e a mensagem contida neles. Olha o verso 11: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Irmão, filho de Deus, crente em Jesus, não é hora de dormir. Eu não estou falando Paulo não está falando do sono natural, é hora de estar atento, apercebido, preparado, pronto. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. E o que ele está falando? Que linguagem? Essa linguagem usada por Paulo significa o que? Ele está falando da vinda do Senhor. Agora, lá atrás, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele escreve usando esse tom de urgência. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Irmãos, quanto mais hoje. Tem crente que fica, será que vai acontecer? Cuidado para não cair no erro dos insubordinados, como Pedro descreve na sua segunda epístola, no capítulo 3. Muitos insubordinados andando nos últimos dias dizendo, cadê a vinda do Senhor? Não deixe isso chegar em você, não deixe isso chegar no seu coração, não deixe isso tomar conta de você. O tempo passa, cadê a vinda? Irmão, ele prometeu e ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai se manifestar física e gloriosamente. E como nós lemos em Isaías, toda a vontade de Deus vai ser feita, vai ser cumprida. É inevitável o que está para acontecer. Então Paulo diz aos Romanos, a nossa salvação ela está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Vai alta noite, para o mundo vai alta noite. Aos Tessalonicenses ele diz que nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos do dia, e nós não vamos dormir como os demais. Pelo contrário, nós seremos sóbrios, nós seremos vigilantes. Ele diz, vai alta noite e vem chegando o dia. De que forma entender isso afeta a minha vida aqui agora? Ele diz, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele diz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. No verso 13, deixa eu ler o 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu vou me revestir de Cristo. Ele diz, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na NVT, esse versículo se encontra da seguinte forma, versos 13 e 14. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. A Revista e Atualizada trouxe a tradução, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A NVT já fez um trabalho. A NVT colocou da seguinte forma, não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. É pesado e é forte isso, não é? Não ficar imaginando formas de satisfazer a carne, satisfazer os desejos pecaminosos.
Irmão, você sabe dessa história, o pecado na vida do crente é um acidente. Se todavia pecarmos. Amém? Agora, o que não pode é crentes ficarem imaginando formas de pecar. Crente planejar para pecar. Crente elaborar plano para pecar. Você sabe, Tiago disse que ninguém que é tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, Tiago 1,13, ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora percebe o processo, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, foi atraído e seduzido. Quem lembra do versículo como ele continua? A cobiça, depois de haver dado a luz é o pecado, depois o pecado, uma vez consumado, gera morte. É por isso que a orientação bíblica é: mortifique os feitos do corpo. Está tão quieto, silencioso. A atitude é radical para com o pecado. Precisa ser radical. Jesus falou: se seu olho direito te faz pecar, arranca ele fora. Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora. Ele não está falando literalmente de cortar um membro, mas de uma atitude radical que precisamos ter para com o pecado. Irmão, é inadmissível, e essa é o tom que Paulo usa quando escreve aos Efésios no capítulo 5, ele diz, a toda sorte de impudicícias nem sequer se nomeie no meio de vós, como convém a santos. Paulo está dizendo, nem deve ser mencionado pecado no meio de uma congregação de santos, que foram purificados, que foram redimidos. É inadmissível um crente ficar imaginando formas de pecar, imaginando formas de satisfazer seu desejo carnal. Irmão, olha para a história bíblica, o que o pecado fez por nós. O pecado nos tirou do paraíso, o pecado comprometeu nossa comunhão com Deus, o pecado trouxe danos para nós mesmos e para a criação, e graças a Deus por Jesus Cristo, que devolve ao homem aquilo que ele perdeu na queda. Mas quando eu olho para trás, eu já tenho exemplos bíblicos suficientes do que o pecado é capaz de fazer na minha relação com Deus, como ele pode destruir minha família, como ele pode destruir minha própria vida. Eu não vou manter relação nenhuma com aquilo que comprometeu minha relação com Deus, com aquilo que comprometeu a criação. Eu não quero manter relação com isso, pelo contrário. Eu vou andar em pleno dia, vou andar dignamente, eu fui santificado e eu vou andar como o santo que Ele me fez, eu fui reconciliado e eu vou andar em comunhão com Deus, eu fui feito uma nova criatura e eu sou filho de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, o mundo olha para o Filho de Deus e não entende a forma e a maneira como o Filho de Deus vive, não entende aquilo que governa e rege o Filho de Deus. O Filho de Deus é regido por princípios eternos, o Filho de Deus é regido pela palavra, é governado pela palavra, o Filho de Deus anda em pureza, o Filho de Deus anda em santidade. O mundo fala de crise, o Filho de Deus anda na prosperidade. O mundo fala de doença, o Filho de Deus anda em saúde. O Filho de Deus fala, o mundo diz você tem que ser feliz, e o diabo quer que você seja feliz, mas o Filho de Deus anda em compromisso, anda em consagrado, o Filho de Deus anda em obediência à palavra. O mundo não nos conhece, da mesma forma como não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós lemos isso em 1 João? Então você percebe a conexão que existe entre pureza, santidade e eternidade. Eu li com você João, li com você Romanos, mas isso também pode ser lido em diversos outros textos do Novo Testamento. Pedro diz a mesma coisa. Filho de Deus tem uma herança preparada para o Filho de Deus, reservada no céu, sem mácula, imarcessível, incorruptível. Pedro diz, por isso, uma vez que nós temos essa herança, né, essa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, isso está em 1 Pedro no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz, sejam santos porque o Senhor é santo. Não se amoldem aos padrões que vocês tinham na ignorância, pelo contrário. Quero ler só mais um texto com você para avançarmos. Romanos, leia comigo Judas, não, Tessalonicenses, não vai dar tempo de ler todos. Quero ler Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. A mesma mensagem que ele
nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Romanos, é a mesma mensagem que você encontra aqui na sua carta aos Tessalonicenses. Olha só o verso 6, verso 5, porquanto vós todos, 1 Tessalonicenses 5, verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, vocês são filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Mas isso não confere o direito de parar de vigiar. Olha o versículo seguinte: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dando orientações muito práticas para a igreja. 5:15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o que é sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O que? Está escrito aí? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma eu vou manter conservado, íntegro e irrepreensível meu espírito, minha alma e meu corpo? Ele disse no verso 22, abstendo-vos de toda forma de mal. Amém, gente? Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de nós, está revelado o que Ele vai fazer, qual é o seu plano, o que está na sua agenda profética para os últimos dias, está revelado, mas ao mesmo tempo, Ele deixa claro o que Ele espera de nós. Como eu disse, há uma íntima relação, santidade e eternidade, há uma íntima relação, por exemplo, talvez não tenha tanto tempo para falar, mas há uma íntima relação entre a eternidade e o serviço. E já falei exaustivamente, sobre esse tema aqui. Jesus disse, eu venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do o último verso na verdade, do 58, Paulo diz, portanto meus amados irmãos, portanto ali é uma conjunção que indica a conclusão de uma ideia, a ideia desenvolvida no capítulo, vai encerrar o capítulo como? Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então nesses últimos dias, não são dias e não serão dias de abandonarmos a obra do Senhor, deixarmos de servir, não, pelo contrário, vai ser requerido e esperado de nós, que sirvamos com mais intensidade, que possamos nos dar cada vez mais ao Senhor e aquilo que é a sua vontade. A Bíblia promete galardão para quem der um copo de água fria. Mateus 10, vai lá. Mateus 10, verso 40 e 41. Há uma promessa de galardão. E é curioso que o capítulo trata justamente sobre os discípulos que são escolhidos pelo Senhor. Ele traz instruções do que esses discípulos deveriam fazer quando fossem recebidos e quando não fossem recebidos. Ele faz admoestações, ele estimula os seus discípulos, fala das dificuldades que seriam enfrentadas e ele termina o capítulo então falando das recompensas. Irmão, a recompensa no Senhor, pelo nosso trabalho. Verso 40, leia comigo. Quem vos recebe a mim recebe. Quem vos recebe, recebe aquele que me enviou.
Quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem promessa de galardão para um copo de água, dado a um discípulo do Senhor. Eu acredito que o que você tem feito para o Senhor, entenda o que eu vou dizer, vai além. Você tem feito muito mais do que dar somente um copo de água fria. E tem galardão, tem recompensa. A eternidade, ela vai testemunhar, irmãos, o pleno cumprimento de tudo aquilo que era plano e propósito de Deus. Há um aspecto da salvação que está preparada para ser revelado. Eu não sei se você é grato, tem motivos para render graças a Deus pelo que você é hoje em Cristo, pelo que você desfruta hoje na nova aliança. Irmãos, pensa, nós não dependemos mais de um sumo sacerdote, somente uma tribo individual específica, uma tribo separada, para que daquela tribo, um sumo sacerdote, somente uma vez por ano, com o sangue de um animal, entrar dentro de uma tenda, obviamente depois um tabernáculo, né, um templo construído. Eu e você não dependemos mais disso, irmãos. Nós não dependemos mais de um sumo sacerdote entrar com sangue de animal. Olha o que nós estamos experimentando hoje nessa nova aliança. O lugar de adoração não é mais um lugar físico, não é uma terra santa, não é um templo construído por mãos humanas. O lugar de adoração é no Espírito. Eu e você hoje somos a casa, o tabernáculo de Deus, o lugar da morada do Altíssimo. Pensa no que está sendo experimentado hoje nessa aliança. Lá na antiga aliança, o povo ficava na dependência de uma classe que sobre ela vinha o Espírito Santo. Sobre aquela classe, sobre aqueles profetas, vinha o Espírito Santo, e eles eram uma espécie de videntes da antiga aliança, eram eles os porta-vozes divinos. Então o povo era conduzido através, é lógico que há algumas exceções, mas o povo era conduzido na maior parte do tempo por uma revelação dada através de um único homem. Aí hoje eu e você, o Espírito que estava sobre o profeta está dentro de nós, e aí hoje nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. Quando vem a profecia, quando sabe que profetas continuam sendo ungidos na nova aliança? Não ocupa a mesma categoria do que ocupava na antiga aliança. Então na antiga aliança o homem morto espiritualmente, o profeta era uma classe separada por Deus para ser uma espécie de guia do povo, conduzir o povo. Hoje na nova aliança, todo filho de Deus, nascido de novo, é habitado pelo Espírito de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Quando vem a voz profética, quando vem a direção profética, quando o profeta se levanta para falar, não é nada diferente, não é nada estranho daquilo que você já tem por dentro, no testemunho interior, da direção do Espírito Santo. Olha que maravilha que está sendo experimentado nessa dispensação. Lá na antiga aliança os homens tinham medo de Deus, não conheciam. Jesus vem e revela não só quem Deus é, mas também quem o diabo é. Lá na antiga aliança tudo era atribuído a Satanás, tudo era atribuído a Deus. Na nova aliança vem Jesus, o resplendor da glória, a expressão exata de quem Deus é. Ele revela quem Deus é, mas ele também revela quem o diabo é. Ele é homicida, ele é o adversário, ele que vive pecando desde o princípio. E nessa nova aliança nós entendemos o que é ser justo. Ser justo significa que podemos estar diante de Deus. Não precisa haver mais na minha e na sua vida sentimento de medo, de culpa, inferioridade. Nós podemos ousadia, intrepidez no nosso relacionamento com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, não se contente, não se satisfaça entenda somente com aquilo que estamos experimentando no tempo presente, porque há um aspecto futuro da salvação. Há um aspecto futuro da salvação que vai ser revelado. E se está bom hoje, vou repetir de novo, se está bom hoje,
Paulo diz, nós não esperamos de Cristo só para essa vida, 1 Coríntios 15, 19. Quem espera de Cristo só para essa vida, é os mais miseráveis de todos os homens. Não, já, logo ali, está o mundo vindouro, está a consumação de todas as coisas, logo ali está uma criação toda ela refeita, logo ali, irmãos, está um mundo vindouro sem nenhum mal, sem nenhuma injustiça, um governo justo, estabelecido com base na justiça, no juízo, o nosso Rei Jesus Cristo, que será o cabeça de toda essa criação. O que me garante que isso vai acontecer, Tiago? É só olhar para o passado. Tudo aquilo que foi profetizado a respeito da primeira vinda se cumpriu. Não vai ser diferente com a segunda vinda. Paulo diz que Jesus foi morto segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão foi cumprimento de profecias. Uma leitura superficial do Evangelho de Mateus você descobre. Jesus e o nascimento de Jesus é anunciado. Mateus tem um cuidado de deixar claro. Está se cumprindo o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O lugar em que ele nasceu em Belém da Judeia, Mateus tem um cuidado de deixar registrado, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Herodes vai se levantar para procurar perseguir as crianças e matar as crianças. José é advertido em sonho para levar a criança para o Egito. Depois que morre aqueles que intentavam contra a vida dele, há uma voz do anjo, uma palavra do anjo, regressa, pode voltar. E aí o texto diz, Mateus mais uma vez tenha cuidado, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, do Egito chamei ao meu filho. Ele entra na sinagoga, o profeta Isaías ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Chegou o ano da libertação, o ano do jubileu, a libertação dos escravos, as dívidas perdoadas. Ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Nascimento, o lugar em que nasceu, a ida ao Egito, a volta do Egito, seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo. Aí vem 1 Coríntios 15, Paulo diz, ele foi morto, segundo as Escrituras, inúmeros salmos, Isaías 53, até as vestes repartidas, até os ossos que não foram quebrados, Salmo 34, as profecias, todas elas se cumprindo, e a história testemunhando o cumprimento das profecias. Ele é morto, ele é colocado num sepulcro, mas ele ressurge ao terceiro dia, e Paulo diz, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pode nem ser crente em Jesus, pode nem crer em Jesus para a salvação, mas historicamente tem que engolir os fatos. Ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia. Pode inventar fábulas e histórias para tentar negar o túmulo vazio. Vai lá a Israel, vai ao jardim da tumba, vai à igreja do Santo Sepulcro, onde lugares que são aparentemente apresentados como talvez tenha sido o lugar onde ele foi posto, o seu corpo foi posto, está vazio, porque ele está à direita de Deus, e ele prometeu que ele vai voltar. Eu olho para trás, as profecias se cumpriram. Eu olho para o que está diante de mim, e eu olho para as profecias de que esse corpo vai ser incorruptível, imortal, essa criação vai ser toda ela transformada. Aquele seu parente, ente querido que você perdeu, que você sente saudade, sente falta dele, Paulo diz, você não precisa se entristecer como os demais. Na vinda do Senhor ele vai ressurgir em corpo incorruptível, em um corpo imortal. E seu coração está cheio de esperança. Todas as profecias, pode olhar para o futuro e estar certo, pode estar certo, confiante e seguro, que o Deus que disse, o meu conselho permanecerá de pé, eu vou fazer toda a minha vontade. Fecha seus olhos. Pai, oramos e te agradecemos por sua palavra, por essa certeza, por essa confiança profética. Pai, oramos e agradecemos ao Senhor porque dias melhores, dias maravilhosos, dias incríveis que nós não podemos imaginar estão adiante de nós para serem experimentados como por nossos filhos.
Hoje somos filhos e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E hoje, no tempo que se chama hoje, vamos corresponder às suas expectativas. Vamos corresponder às suas expectativas. Não vamos dormir como os demais. Seremos sóbrios, vigilantes, envolvidos com o Senhor, com a sua obra, com a sua vontade, vivendo em pureza, em santidade, olhando para a eternidade, olhando para as profecias que a história testemunhará o cumprimento de todas elas. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa manhã? Sejam abençoados na prática da palavra. Pastor Juarez.